Bora. Questão número 8, né? De acordo com o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, o prazo de prescrição para a punição de advertência será de 2 anos. Facinho. Questão número 9. Delegado. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, a punição de suspensão não poderá exceder o prazo de 180 dias, gabarito letra E. Questão número 10, inspetor da Civil. A falta passível de aplicação da punição de repreensão, de acordo com o Estatuto dos Funcionários do Estado, prescreverá em 2 anos. Repetem muito essas, né? 2 anos. 2 e 5, né? 11. Inspetor da Civil. O funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado num cargo de natureza e vencimento compatíveis com as do anteriormente ocupado. Se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, a punição cabível é cassação da disponibilidade. Qual é a punição que se aplica para aquele que está em disponibilidade? Cassação da disponibilidade. Mas eu expliquei aquela hora para vocês qual a situação. A situação do sujeito que, quando estava trabalhando, praticou uma infração punível com demissão. No meio do caminho lá, o cargo dele foi extinto, ele ficou em disponibilidade porque já era estável, e daí saiu o resultado do processo. Tem que ser demitido, mas não dava mais para demitir, porque o cargo foi o quê? Extinto. Então, caça a disponibilidade. Outro caso de cassação, que é esse aqui, é o seguinte: aquele servidor que está em disponibilidade, ele fica nessa condição, que é ficar em casa, recebendo. Ele fica nessa condição, não tem prazo, tá? Mas ele fica assim até surgir um cargo compatível com o cargo que ele tinha, para então ser aproveitado naquele cargo novo. E o que eles publicam no Diário Oficial? Eles publicam um aproveitamento. O que eles vão publicar agora quando você passar nesse concurso? Eles vão publicar uma nomeação. E, cuidado com a nomeação. Eu já tive uma aluna que perdeu uma nomeação do Degase. Ela perdeu a nomeação do Degase porque não viu a publicação em DO. Tá? Por quê? Publicou a nomeação no Diário Oficial, qual é o prazo que tu tem para se apresentar e entrar em exercício? 30 dias. O prazo para entrar em exercício é de 30 dias. Publicou em DO, 30 dias por exercício. Publicou nomeação, qual é o prazo do exercício? 30 dias. Publicou reintegração, qual é o prazo do exercício? 30 dias. Publicou o aproveitamento, qual é o prazo para o exercício? 30 dias. Se publicado o aproveitamento e a criatura que está em disponibilidade não entrar em exercício no prazo de 30 dias, qual é a consequência? Cassação da disponibilidade. Perde o cargo que não aproveitou e perde o vínculo que ele tinha, que era disponibilidade. Perdeu tudo. Tá? Bom, próxima. Número 13, né? 12. Oficial de cartório. De acordo com o Estatuto, o ocupante de cargo público pode sofrer punições administrativas em razão da prática de infrações disciplinares. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das punições que podem ser impostas aos servidores públicos. Exoneração. Por quê? Exoneração não é
punição. Gabarito letra E. 13. A pena de suspensão, segundo a legislação do Estado, será aplicada em casos de negligência do funcionário? Não. Qual é a pena que se usa para negligência? Advertência. B. Desobediência do funcionário? Não. Qual é a pena que a gente usa para desobediência? Desobedeceu? Repreensão. Ó, qual é o motivo para ser advertido? Negligência. Para ser advertido é negligência. Para ser repreendido, desobediência, descumprimento de dever, reincidência em advertência, tá? Então, a B é caso de repreensão. Letra C, falta de exação no cumprimento do dever. Se for num cargo efetivo, será uma demissão. Se for num cargo comissionado, será uma destituição. Porque falta de exação é a mesma coisa que desídia, desleixo, descaso. Então não é um simples descumprimento de dever, é uma falta de exação, é desídia. Desídia no cumprimento dos deveres é demissão no cargo efetivo ou destituição no cargo em comissão. Incontinência pública é punido com o quê? Incontinência pública, condutas escandalosas, é por demissão. E letra E, falta grave, suspensão. Então, gabarito, letra E. Mais uma do MP. Acerca do regime jurídico dos funcionários públicos civis, de acordo com o decreto 220, é correto. Letra A. As penas disciplinares previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis são a advertência, a repreensão, a suspensão, a multa, a demissão, a cassação. Pode botar, porque lembra que a suspensão pode ser convertida em multa. Agora, quando ele diz assim, ó, as penas disciplinares previstas no Estatuto são 2 pontos. Ele tem que te dar todas. Todas. Todas estão aqui? Não, tá faltando. Qual tá faltando? Eu tô na letra A da 14. Ó, as penas disciplinares do Estatuto são advertência, ok, repreensão, ok, suspensão, ok, multa, ok, demissão, ok, cassação, ok. Exoneração não é punição. Destituição, faltou a destituição. E a tal da cassação de jubilação também, né? Pelo estatuto é uma punição. Então, não vou poder marcar a letra A, porque ele não colocou todas. Porque quando ele diz são, então tem que ter... Mas é o tipo de questão que eu vou ver se não tem uma melhor, porque se não tiver uma melhor, eu fico com ela mesma, né? Então vamos ver. Letra B. O inquérito administrativo. Inquérito administrativo é a mesma coisa que PAD, processo disciplinar. O processo disciplinar precederá somente a aplicação das penas de demissão e cassação. Errado. O processo disciplinar é obrigatório quando for uma suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação e destituição. Letra C. Poderá ser requerida a revisão do inquérito administrativo de que haja resultado uma pena disciplinar, quando forem aduzidos fatos ainda não conhecidos ou alegada a injustiça da pena. Então, aqui está dizendo
que você pode pedir a revisão do processo. Existe lá no âmbito penal a revisão de um processo penal. Por exemplo, uma pessoa condenada por um crime, ela pode pedir a revisão de um processo criminal, de um processo penal, se ela tiver uma prova da sua inocência, mas tem que ser uma prova nova, um fato novo. A mesma coisa aqui. Se você for punido num processo disciplinar, mesmo você fazendo todos os recursos já que tu tinha para fazer, mesmo passados anos, porque não tem prazo para isso aqui, se surgir uma prova nova da tua inocência, você pode pedir o quê? A revisão do inquérito, a revisão do processo disciplinar. Mas você precisa trazer um fato novo. Serve? Fizeram uma injustiça comigo? Serve isso? Não. Para ter revisão do processo, você precisa trazer uma prova nova, tá? Então o item letra C está o quê? Errado. Letra D. Está sujeito à pena de demissão o funcionário que incorre em abandono de cargo. Abandono de cargo gera demissão? Gera demissão. Assim, entendida para fins disciplinares, a ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos, certo? Ausentar-se do serviço por 10 dias consecutivos sem justa causa é o tal do abandono de cargo punido com demissão, gabarito D de dado. Letra E. Está sujeito à pena de demissão o funcionário que incorre em ausência ao serviço, sem justa causa, por 15 dias interpolados. Não, quantos dias interpolados? 20, durante o prazo de 12 meses. Então, fiquei com a letra D de dado. Número 15. A respeito das penas disciplinares aos servidores, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado prevê que o inquérito administrativo, que é a mesma coisa que o PAD, precederá sempre a aplicação de penas de cassação de aposentadoria e repreensão? Repreensão não. B. Suspensão por mais de 30? Sim. Acho que B de bola. Letra C. Destituição de função? Sim. Demissão? Sim. E suspensão depende. Se for até 30, na sindicância dá, não precisa de processo. Letra D. Suspensão depende, só se for acima de 30. E letra E. Suspensão por mais de 20? Não, só se for suspensão por mais de 30. Então eu fico com o gabarito B de bola, entenderam? Quando o processo é obrigatório, quando for uma penalidade superior à suspensão de... Aliás, quando for uma penalidade de suspensão superior a 30 dias. Rio Previdência. Cláudio é procurado por Letícia, sua colega de repartição pública, solicitando um empréstimo emergencial diante de dificuldades temporárias de fluxo de caixa. Prontamente o servidor empresta uma soma expressiva à colega, fruto de suas economias de anos. Tendo tal ato chegado ao conhecimento da chefia de ambos, vem o servidor a ser admoestado pelo ato. Admoestado seria uma advertência, né? Que seu superior considera uma quebra dos deveres estatutários. Nos termos do Estatuto do Estado, o referido ato é vedado por constituir usura, permitido pela ausência de proibição, vedado por ofender a dignidade da função pública,
possível, desde que haja autorização da chefia imediata, vedado por quebrar a unidade dos servidores. O que é usura? Alguém disse que quem emprestou para quem? Foi o Cláudio, emprestou para a Letícia, né? Falou que o Cláudio cobrou juros? O Cláudio é uma boa alma que emprestou suas economias para colega. Isso é proibido? Não. Gabarito? B. Tá de sacanagem. Para ser usura. Para ser usura, tinha que ter falado de juros, cobrança de juros não previstos em lei. E pode cobrar juros? Pode, só que os juros precisam estar dentro da lei, né? Dentro das taxas legais. MP, vamos lá. Quanto... Eu pulei uma, não. É a 17, né? Quanto à prescrição da pena administrativa disciplinar, nos termos do decreto 2479, é correto afirmar que, letra A, lembra da prescrição? Que é o direito que a administração pública tem de te punir. Ela tem 2 anos para te punir com coisas leves, advertência, repreensão, multa, suspensão, e 5 para as coisas graves. E toda vez que a infração é crime, vai prescrever no tempo da prescrição do crime. Aqui a pergunta é: quando esta prescrição é interrompida? Lembra? O prazo tá fluindo. Quando essa prescrição é interrompida? Quando o prazo para de contar? Quando é aberto o inquérito. A abertura do inquérito. Então, pode ser a letra A? Não. B. É de 2 anos para as penas de advertência e repreensão? Sim. E 5 para as demais? Não, porque a suspensão e a multa também prescreve em 2. C. É de 5 anos para todas as penas? Não. D. Prescreve juntamente com o crime se a falta estiver também prevista como crime? Sim. Gabarito D. Nunca prescreve errado. D de dado. Outra do MP. Tendo o servidor do MP, ocupante de cargo efetivo, desobedecido à ordem legal do superior. Ele desobedeceu. Desobediência é punida com o quê? Repreensão. Muito bem. E ele foi repreendido. Após ser repreendido, ele desobedeceu novamente a ordem de igual teor. Agora ele deve ser o quê? Suspenso, gente. Reincidência numa falta já punida com repreensão. O que é pior que repreensão? Suspensão. Gabarito D de dado. 19. Para efeito disciplinar, constitui infração passível de demissão a ausência ao serviço de forma interpolada durante o período de 12 meses por 20 dias. Gabarito letra C. Número 20. Em relação ao regime disciplinar previsto no decreto 2479, é correto dizer: letra A. A pena de advertência será aplicada por escrito no caso de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Verbal, né? B. São deveres do servidor a assiduidade? Sim. A pontualidade? Sim. Observar as normas legais e regulamentares? Sim. Obedecer às ordens dos superiores em quaisquer hipóteses? Aí não. As ilegais não. C. A pena de suspensão não poderá exceder 180 dias e será aplicada, dentre outras hipóteses,
nos casos de reincidência em falta já punida com advertência. Errado, em falta já punida com repreensão. A reincidência numa advertência é caso de... A reincidência numa falta já punida com advertência é caso de repreensão. A reincidência numa falta já punida com repreensão é caso de suspensão. Sobe um nível na gravidade. Eu tô na D, né? D. O servidor responde civil, penal e administrativamente, sim ou não? Sim. Sendo que a absolvição no juízo penal implicará na absolvição na esfera administrativa. Nem sempre. A absolvição penal, o que ele está dizendo? Que uma absolvição penal implicará na absolvição administrativa? Nem sempre. As instâncias são independentes. A penal se comunica com as outras, sim. A penal, uma absolvição penal, pode te absolver no processo administrativo, sim, mas nem sempre. Você pode ser absolvido de 3 formas. Absolvição por negativa do fato. O juiz está dizendo, você é inocente porque o fato criminoso não existiu. Absolvição por negativa de autoria. Você é inocente porque foi provado que não foi você. Absolvição por insuficiência de provas. Eu queria te condenar, mas eu não pude porque faltaram provas. Entenderam a absolvição? As 2 primeiras, o juiz diz que você é inocente. Essas 2 primeiras, absolvição por negativa do fato. Foi provado que o fato não aconteceu. Absolvição por negativa de autoria. Foi provado que não foi você. Nessas absolvições, o juiz, ele diz que você está absolvido por inocência mesmo. E é afastada qualquer condenação administrativa por aquele fato, porque afinal de contas foi provado que o fato não aconteceu, existiu, ou que não foi você. Foi provado. Então, essas absolvições penais, você traz para a esfera administrativa. E se você foi demitido, isso tudo vai ser revisto, tá? Agora, aquela absolvição por insuficiência de provas, aquela absolvição por falta de provas, aquela absolvição do indúbio pro réu, na dúvida eu não posso te condenar, o sujeito, eu vou ter que te absolver, essa condenação não repercute, essa absolvição não repercute na esfera administrativa. Eu não consigo trazer essa absolvição para ser absolvido no administrativo. Compreenderam? Então, quando ele diz aqui, ó, para resumir, sendo que a absolvição penal implicará na absolvição administrativa, certo ou errado? Errado. Não necessariamente. Nem sempre implicará. Se tivesse escrito assim, poderá implicar, estaria certo. Poderá é diferente. Pode implicar? Existe a possibilidade? Aí sim. Mas dizer que qualquer absolvição ou uma absolvição penal implicará, nem sempre implicará. Tá? É muito forte. Aí a letra E. O curso da prescrição começa a contar quando? Da data do fato ou do seu conhecimento. E interrompe quando? Abrir o processo disciplinar. Gabarito, letra E. 21, delegado.
sobre o regime jurídico dos servidores civis do Estado do Rio, assinale a alternativa correta. Letra A. A revisão do processo administrativo, em caso de falecimento do funcionário, poderá ser solicitada por qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode querer provar que você era inocente. Só que ela tem que trazer um fato novo, uma prova nova de inocência do cara, tá? Agora, uma indenização, quem ganharia? Só os beneficiários do falecido. Mas qualquer pessoa pode querer provar que alguém é inocente. Pode querer que uma injustiça seja revista, né? Que um ato administrativo seja revisto. Qualquer pessoa. Mas eu fiquei na dúvida. O que você faz? Analisa as próximas. B. É vedada a subordinação imediata do funcionário ao cônjuge ou parente até terceiro grau, salvo em função de confiança limitada a 2. Errado. Aqui é o seguinte, gente. Imagina que eu sou uma autoridade pública. Eu não posso ter na minha subordinação, seja em cargo comissionado ou função de confiança, o meu cônjuge ou um parente meu até que grau? Terceiro grau. E esse limitado a 2 está errado. Não pode ter nenhuma função de confiança, nenhum cargo comissionado. Eu sou prefeita de Nova Iguaçu. Eu não posso ter na prefeitura um parente meu nomeado num cargo comissionado, numa função de confiança, parente até que grau? Terceiro grau. Lembrando que o primo pode, porque o primo é de 4º grau. E lembrando que tem uma exceção, que é aquele cargo abaixo do prefeito, que é aquele cargo secretário. Secretário Municipal de Obras, Secretário Municipal de Educação, Secretário Municipal de Cultura, Secretário Municipal de Saúde. Esse cargo comissionado, ele pode colocar um parente dele, sim. É uma exceção, tá? A mesma coisa lá no governo do Estado. Aquele cargo abaixo do governador, secretário de Estado. O governador pode colocar um parente dele até terceiro grau. É uma exceção. Eles alegam isso. Eles alegam. E lá no governo federal, seria ministros ou cargos equivalentes a ministros de Estado. Por exemplo, aqui em Mesquita, o prefeito Jorge Miranda tinha o irmão nomeado numa secretaria municipal de... Nem lembro do que era. Era uma super secretaria, que ela agregava várias, né? E era lícito, porque ele tinha formação na área, era formado em administração, blá, blá, um monte de coisa, e era irmão do prefeito, né? Beleza, tá? E eu vou defender, fez uma ótima gestão. Não vou falar. Lá em Japeri, por exemplo, a irmã da prefeita foi nomeada secretária municipal de educação. E deu RJTV, falaram pra caraca, falaram mal da mulher, mas dentro da ideia da exceção, não tinha nada de errado. Massacraram a prefeita lá. A mulher era professora, a irmã, professora da rede municipal, quer dizer, qualificada, e massacraram. Porque, assim, ilegal não é. Moral, as pessoas criticam bastante, entendeu? Mas ilegal não é, o STF permite. Agora, fora esse cargo aqui que eu mencionei para vocês, que é aquele cargo de primeiro
escalão não pode colocar parentes nem em cargos comissionados, nem em funções de confiança. Até que grau? 3º grau. Tanto parentes de sangue quanto aqueles que tu escolheu. Quais tu escolheu? A sogra, o sogro, tudo é culpa tua, tá? A cunhada, o cunhado, a culpa é toda sua, tá? São os que você escolheu, os chamados parentes por afinidade, tá? Então, só fica de fora, ó, sobrinho entra, que é 3º grau, tio entra, né? Tudo entra. O único que fica de fora é o primo, porque o primo seria teu parente de 4º grau. Ele pode ser nomeado, tá? Porque é mais longe. Ok? Entenderam? A B tá fora. Letra C. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público pode promover imediatamente a apuração sumária por meio de sindicância? Deve, muito bem. Não é pode, ela deve. Pode é uma possibilidade. E aqui não tem possibilidade, aqui não tem discricionariedade. Aqui é vinculado, deve. Letra D, prescreverá em 5 a pena sujeita à suspensão? 2 anos. Letra E, a pena de suspensão será aplicada em caso de embriaguez habitual? Demissão. Embriaguez habitual é caso de demissão. Tudo bem? Fizemos bastante do regime disciplinar. Agora vem uma segunda bateria, umas 20 e poucas questões também. Agora eu fiz um mix. Tem alguma coisa do regime disciplinar, mas tem alguma coisa de concurso, de licenças, meio que mistura os assuntos, tá bom? E na próxima aula eu vou trazer bem misturado também para a gente trabalhar mais assuntos, porque o regime disciplinar a gente trabalhou bem, tá? Acho que penalidades ficou bacana, né? Sindicância, processo disciplinar ficou bom. Seguindo aqui, eu tenho uma questão da FGV que diz o seguinte: Luiz, número 1 do bloco 2. Luiz deseja submeter-se a concurso público para ingressar no serviço público estadual. Em matéria de disposições gerais da administração pública, a Constituição prevê que, letra A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Certo ou errado? Errado, muito bem, vou explicar. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ele diz que a investidura, a palavra investidura significa assumir, né? Eu vou assumir. A investidura em cargo ou emprego, cargo ou emprego públicos, né? Cargo ou emprego público, exige aprovação em concurso público. E o concurso público, ele tem que ser de provas, ele tem essa característica, ou provas e títulos. E qual é o erro ali? Ele falou que seria ele falou só provas e títulos. Não. O concurso pode vir com provas ou provas e títulos. Você não pode ter um concurso só de títulos. Você sempre terá um concurso com provas. Pode ou não vir acompanhado de títulos, mas prova sempre tem, tá? Então, a investidura em cargo público ou emprego público. Aqui ele te mostra que existe 2 vínculos públicos, tá? O cargo, que daí você vai ser um estagiário,
estatutário, ou o emprego, que daí você vai ser um seletista. Quando você faz concurso público para o Correio, para o Banco do Brasil, para a Petrobras, aí você vai fazer um concurso e você vai ter uma carteira assinada, regime da CLT, você não vai ter estabilidade, porque é outro regime, você será um servidor seletista, mas o ingresso, tanto do cargo quanto do emprego, exige concurso. E tem exceção? O concurso tem exceção? Tu acabou de me dizer há pouco tempo, tem exceção, não tem? O cargo comissionado, o cargo em comissão. Também tem aqueles contratos temporários, né? Os contratos temporários por prazo determinado, são exceções ao concurso público, tá? Então, letra A, não gostei. Letra B, o exercício de uma função pública sem prévio concurso público é possível, sim ou não? Sim, como nas hipóteses de nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Respondi, tá certo. B de bola é o gabarito. Letra C. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, vírgula, improrrogável? Errado. Isso está aqui, ó, no artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Todo concurso público tem um prazo de validade fixado no edital, mas a Constituição te dá o prazo máximo. Qual é o prazo máximo? 2 anos, porque a Constituição diz que o prazo é até 2 anos. Qual é o prazo de validade do concurso? Até 2 anos. Qual é o prazo que o edital marcou? Qual é o prazo do teu? Até 2 anos é ótimo. Ele pode prorrogar? Ele não falou até 2 anos. Ele tem que falar um prazo, gente. A Constituição diz que ele é até 2 anos. Qual é o prazo do edital? Vocês estão me enganando. Qual é o prazo do edital? Muito bem. Qual é o prazo do edital? Até 2 anos. Não, até não. Qual é o prazo que foi firmado no edital? 2 anos. 2 anos. O teu edital usou o prazo máximo. Tem edital, gente, que bota 30 dias. Validade do concurso, 30 dias. Validade do concurso, 6 meses. Validade do concurso, 1 ano. O de vocês foi bonzinho. Qual a validade do teu concurso? 2. Pode prorrogar? Quantas vezes pode prorrogar? Uma única vez. Quem disse uma única vez? A Constituição. A Constituição diz que você pode prorrogar essa validade, que o órgão, né, pode prorrogar a validade uma única vez. E se prorrogar, é por igual período. Então, se o DEGASE prorrogar a validade do teu concurso, normalmente prorroga. Qual vai ser a prorrogação? 2 anos. Não pode ser mais, não, nem menos. O teu concurso, se Deus quiser, vai valer quanto tempo? 4 anos, se Deus quiser, tá? Uma validade muito boa. Bom, mas você não vai dizer na prova, validade do concurso do DEGASE 4, errado. Validade do concurso do DEGASE 2, prorrogável, uma única vez por igual período. Ou seja, se o órgão prorrogar, a prorrogação vai ser de quanto? 2, a gente já sabe que é 2, entendeu? Tem que ficar acompanhando o edital. Essa menina que eu falei para vocês foi uma lá do meio do caminho que não ficou acompanhando as nomeações. Não, tipo, passou os 2 anos e mais 2. Depois eles que entram em contato com o candidato. Ninguém precisa entrar em contato. Como as pessoas ficam sabendo dos atos da administração? Leitura do Diário Oficial.
Sim, vocês têm que ficar. Todo cidadão brasileiro deveria ter por hábito ler o Diário Oficial todos os dias. É assim que a administração pública se comunica com a gente, publica os seus atos, entendeu? Essa menina que eu falei que perdeu a nomeação do Degase, ela não viu a nomeação dela. Ela perdeu. Hã? Não, ela não viu aquela convocação. Ela não viu, ela perdeu, entendeu? Então, assim, vocês têm, toda vez que você fica, assim, classificado, não digo lá 2.000, e olha, tem concurso que até numa classificação 2.000, 3.000, tipo uma PEMERGE da vida, tem que ficar acompanhando. Tem órgãos que convocam muita gente. Então, você foi aprovado, tá lá na classificação 1.000, 2.000, tu tem que ficar de olho. Ainda mais concursos de polícia, de segurança pública, tem que ficar acompanhando, sim. Durante todo o prazo de validade, ficar ali olhando. Parei aonde que eu me perdi? Na D da número 1. As funções de confiança destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sim. Sendo tais cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Peraí. Ele começou falando de função de confiança, depois chamou de cargo. Quem é de livre nomeação e livre exoneração? Cargos em comissão e não funções de confiança. Função de confiança é diferente de cargo em comissão, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês. Podendo recair sobre pessoa não concursada. Errado. Se é uma função de confiança, é só para concursado. Cargo em comissão pode ser para gente de fora. Função de confiança é só para gente de dentro, tá? A função de confiança é um vínculo de confiança, assim como o cargo comissionado, é bem parecido, só que a diferença é que função de confiança é só para quem já é concursado e cargo em comissão pode ser dado para gente de fora. Então aqui está errado. Letra E. Os casos de contratação excepcional de pessoal sem concurso, por tempo determinado, ocorrem para atender à necessidade da administração quando não houver concurso em andamento. Errado. Uma contratação temporária não pode ser feita para atender necessidade da administração. Ela só pode ser feita para atender necessidade do interesse público. E se não tiver concurso público em andamento, o que a administração tem que fazer? Abrir concurso e não fazer contratação temporária. Eu vou ficar com a letra B de bola. Tá vendo? A FGV te dá uma canseira. Fica assim, né? Com a língua de fora. Vamos mais uma. A sistemática adotada pelo Decreto 220 a respeito da responsabilidade administrativa dos funcionários nossa, eu me perdi, do Estado, permite afirmar que, letra A, toda e qualquer infração disciplinar deve ser apurada em inquérito. Errado, porque você pode usar uma sindicância se for algo mais leve, tá? B. O inquérito administrativo sempre precederá a aplicação das penas de suspensão de até 30 dias? Não, aqui você pode usar uma sindicância. C. A sindicância é uma mera apuração preliminar. Sim. Que irá anteceder o processo disciplinar? Pode ser. E a partir da qual não podem ser aplicadas sanções. Errado, porque na sindicância você pode aplicar sanções. Quais? Sanções é penas.
Quais? Advertência, repreensão, suspensão até 30 dias. Eu sou muito repetitiva, né? Mas porque tem que entrar de algum jeito. Vai lá, letra D. Deve ser determinada a suspensão cautelar do funcionário sempre que da infração que lhe é imputada possa resultar uma pena de suspensão por mais de 30 dias? Errado. Isso aqui é o seguinte, gente. Suspensão cautelar seria assim: você é acusado de uma infração grave e aí você, quando sofre um processo disciplinar, a princípio você continua trabalhando, tá? Vida normal, você só responde o processo, mas continua trabalhando. Mas dependendo do que você fez, por cautela, eles podem mandar que você fique em casa. Esse ficar em casa é uma suspensão, mas não é uma suspensão pena, é uma suspensão cautelar, ou também chamada de suspensão preventiva. É uma medida cautelar e não constitui pena. Imagina que você tenha praticado uma infração muito grave, punida com demissão, ou você tenha metido a mão em dinheiro público, ou você tenha feito alguma coisa muito grave que chocou os direitos humanos. Aí para o cara lá dar uma resposta para o RJTV, ele já fala assim: não, nós abrimos um inquérito administrativo e o funcionário já foi afastado das suas funções. Isso é para dar aquela resposta rápida, né? E aí você está afastado das funções, respondendo o processo disciplinar. Você já foi punido? Não. Isso foi um afastamento ou uma suspensão cautelar. Mas você acha que ela seria aplicado no caso de uma suspensão? Qual é a pena que seria imputada? Uma suspensão até 30 dias? Seria um motivo para te suspender cautelarmente? Não. Teria que ser um motivo tipo uma infração punida com demissão, uma infração que tu meteu a mão em dinheiro público, entendeu? Aí se justificaria uma medida desse tamanho. Não gostei da D. Letra E. É possível uma suspensão preventiva do funcionário? Sim ou não? Sim, que é uma mera medida cautelar e não tem natureza de pena. Certo. Gabarito letra E. Número 3. Considere que numa situação de extrema urgência, o Estado do Rio de Janeiro, mediante decreto do chefe do executivo, criou 50 novos cargos públicos e abriu concurso público de títulos cujo edital previa prazo de 5 meses, sem possibilidade de prorrogação. Nessa situação hipotética, podemos dizer que está: letra A, incorreta a validade do concurso público. Na história que ele contou uma história. Não teve um concurso ali? Qual foi a validade que marcaram no edital? 6 meses. Está incorreto? Não. O que a Constituição falou? Até 2 anos. Pode ser de 6 meses? Pode. 6 ou 5, nem sei. 5. Pode ser de 5 meses? Pode. Então está incorreta a validade do concurso? Não. Eu não vou marcar a letra A. Eu vou tentar a letra E, porque eu sou dessas. Eu saio da A, vou para E, sou assim. Letra E. Não cheguei nessa pergunta. Letra E. Está incorreta a realização de um concurso nessa história, porque a seleção deveria ser, na verdade, uma licitação na modalidade concorrência. Bom, o objetivo aqui da história foi contratar pessoas, não foi?
Contratar pessoas para trabalhar. Contratar pessoas, você usa concurso. Contratar serviços e comprar coisas, aí você usa licitação. Então, na verdade, fazer um concurso estaria certo aqui? Sim. Aí eu não vou marcar a letra E. Letra D. Foi correto o critério de avaliação desse concurso? O que ele está dizendo na história? Que eles abriram um concurso de títulos. Tá certo isso? O concurso pode ser só de títulos? Não, ou é provas, ou provas e títulos. Não vou ficar com a letra D. Letra C. Foi correta a criação de cargos? A história contou que o governador, por decreto, criou 30 novos cargos públicos. O governador pode criar cargo público? Não. O teu cargo no Degase foi criado por uma lei. É lei que cria cargo público, não é governador, tá? Todos os cargos lá no Degase, cargos de concurso, foram criados por lei. Todas as vagas foram criadas por lei. Agora, o que o governador podia ter feito? Ele podia ter criado os cargos públicos por decreto? Não. Mas ele precisava contratar gente, né? Porque era uma situação de urgência. O que ele poderia ter feito? Se era uma situação de extrema urgência. Um contrato daquele tipo lá, ó, contrato temporário. Entendeu? Contrato temporário. Então eu vou ficar com a B de bola. Correta a previsão de não prorrogar o prazo de validade? O que ele disse? Que a validade foi de quanto tempo? O edital disse que a validade do concurso é de 5 meses, vírgula, sem prorrogação. O edital pode dizer que não vai prorrogar o concurso? Pode, porque a Constituição fala a validade é até 2 anos, prorrogável. Vocês que decidam. Se quiser decidir já no edital que não vai prorrogar, pode decidir. Podendo ser. Então, gabarito, letra B de bola. Quarta questão. Considere as seguintes licenças. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença, o estatuto tem previsão. Você, servidor do Estado, pode tirar uma licença para cuidar de pessoa doente da família por até 12 meses, com remuneração integral, e por mais 12 meses, com pagamento de 2/3 da remuneração. Prazo máximo dessa licença, 24 meses. Nos primeiros 12 meses, pagamento integral. Nos 12 meses seguintes, pagamento 2/3. E o que precisa? Precisa ser um membro da tua família, né? Parentes até 2º grau, ou uma pessoa que conste na tua ficha de funcionário como teu dependente econômico, tá? Então, e essa pessoa ficou muito doente, e você tem que provar que, além dela estar muito doente, ela só tem você para cuidar dela. Isso é dado muito assim, ó, para pai ou mãe, para cuidar de um filho pequeno, ou para um filho cuidar de uma mãe, um pai idoso, sabe? É nesses casos assim, né? Ou às vezes uma esposa cuidar de um cônjuge, né, bastante doente. Você não basta provar que o familiar está doente, você tem que provar também que você tem que cuidar dele, tá? Isso, muito laudo o laudo do médico vai ajudar muito nesse sentido, o laudo do hospital, pedindo, né, para que seja você e tal, e aí a administração vai analisar. Se conseguir, validade máxima
24 meses, primeiros 12 meses pagamento integral, 12 meses seguintes 2/3. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Qual é a outra? Licença prêmio. A licença prêmio é o seguinte: a cada 5 anos de serviço prestado ao Estado ou suas autarquias, o servidor terá direito a 3 meses de licença prêmio com pagamento, remuneração integral, né? Então, a cada 5 anos de serviço prestado ao Estado, você ganha 3 meses. O nome completo dela é licença prêmio por assiduidade. Com o tempo virou licença prêmio e esqueceram do motivo. É um prêmio! É um prêmio. Prêmio, todo mundo ganha? Não. Prêmio é por merecimento. Então é o seguinte: dentro desses 5 anos, não é só trabalhar 5 anos. Dentro desses 5 anos, você não pode ter nenhuma falta que não tenha sido abonada. Dentro desses 5 anos, você não pode ter sido punido com suspensão. E dentro desses 5 anos, você não pode ter tirado nenhuma licença superior a 90 dias. Nem médica, nem nada. A única que perdoa é licença maternidade. Licença maternidade não tem problema. Mas até uma licença médica, se ela for superior a 90 dias, compromete a tua licença prêmio. Esses dias eu tive um aluno meu, CEAP, infartou, garoto de 40 e poucos anos, infartou, sim, infartou, e depois, aí ficou de licença médica não sei quanto tempo, e depois teve apendicite, na sequência. Aí perdeu a licença prêmio dele, porque ele ficou muito tempo de licença médica. Aí, meio injusto, né, mas enfim, é a regra, tá? É um prêmio, é prêmio por assiduidade, tá bom? Não, você pode tirar os 3 meses direto, ou você pode tirar parcelado, tipo 1 mês, 2 meses, 1 mês, mais 1 mês, mas aí você tem que dar um intervalo entre uma parcela e outra de 1 ano. Um intervalo de 1 ano entre uma parcela e outra, tá bom? É remunerada, conta como tempo de serviço, tudo direitinho. E a próxima qual é? Licença para trato de assuntos particulares. Isso aqui é aquela licença assim. Degaze, vamos dar um tempo na nossa relação? Por que uma pessoa te pede um tempo? Ela quer fazer coisas que, mantendo um relacionamento sincero contigo, ela não pode fazer. Então ela te pede um tempo. A mesma coisa você. Tem coisas que, mantendo o teu relacionamento com o Degaze, você não pode fazer. Às vezes você quer, sei lá, viajar, conhecer o mundo, você quer abrir um negócio, você quer fazer outras coisas, tentar outros concursos, sei lá o que você quer. Você quer morar no meio do mato, você quer fazer outras coisas. E aí, só que você não quer pedir exoneração. Você pode pedir, olha o que tu pode pedir, uma licença para trato de assuntos particulares. Motivo: assuntos particulares. Tá. Só que tem um detalhe, ela é sem... Só faltava, né, ser remunerada. Então, quanto tempo? O estatuto não dá esse prazo, mas cada instituição vai estabelecer. Normalmente esse tempo, no federal são até 3 anos, mas aqui no âmbito do estado, eu nunca vi passar de 2. Tá? Então eu já vi, por exemplo, eu já vi um policial civil tirar essa licença para estudar, morar em Portugal, o outro foi morar para a Austrália. Sim, é assim. Então, por aí, tá?
o Estado pode negar. Essa última é uma licença que fica na discricionariedade. Ela pode ser negada, tá? Fica a critério da administração. A prêmio não pode ser negado o direito. O que pode ser negado é o momento que tu quer tirar. É só o momento. Tipo assim, ai, chefe, eu posso tirar minha prêmio? Não, esse ano não dá. E esse ano também não dá. E ano que vem também não dá. E quando vai dar? Não se sabe. Isso aí, entendeu? Então, mas eles não podem negar a licença prêmio. Se tu preencher os requisitos certinhos, a licença em si eles não vão te negar. A oportunidade, o momento de tirar é que é deles. Quem decide são eles, tá bom? E aí a pergunta aqui foi o seguinte. Ele deu essas 3 licenças que eu comentei rapidamente contigo. Daí ele perguntou o seguinte: a remuneração, ainda que parcial ao servidor, letra A, está incluída em todas as 3. B, não está incluída em nenhuma das 3. C, não está incluída apenas na primeira. D, não está incluída apenas na segunda. Ou E, não está incluída apenas na terceira? Letra E, não está incluída apenas na terceira. Qual é a única que não é remunerada? A terceira. A licença para trato de assuntos particulares. Mais uma, 5ª questão. Débora e Jaqueline são servidoras efetivas do Estado. Ambas praticaram infrações disciplinares, sendo Débora apenada com repreensão e Jaqueline tomou uma advertência. Se ambas cometerem infração disciplinar de igual natureza, serão punidas respectivamente com... A Débora vai tomar uma? O Tico e o Teco já não estão mais, né? O Teco já tá lá no metrô. Muito bem. Suspensão e repreensão. Ó, a Débora tomou repreensão. E a Jaqueline tomou advertência. E elas foram lá e fizeram a mesma infração. Então, elas reincidiram na mesma coisa. O reincidente numa repreensão é punido com suspensão. E o reincidente na advertência é punido com repreensão. Gabarito D de dado. Pegaram? Nessa altura, o que dá para pegar, pegou. O que não dá, já foi. 6ª questão. Não pode servir de critério de avaliação em um concurso público para preencher cargo que não exija esforço físico na sua atividade diária. Então pensa, um cargo que não exige esforço físico na sua atividade diária. Então é um cargo administrativo. Qual é o critério que não pode ser usado para avaliação se é um cargo meramente administrativo? Letra A, exame de aptidão física? Errado. Letra B, o sexo. Se é um cargo meramente administrativo, ele não pode ser dado só para homem ou só para mulher, porque o cargo é meramente o quê? Administrativo. Vocês confundiram exame de aptidão física com TAF. O que é o exame de aptidão física? É o exame médico para ver se você está apto física e mentalmente. Então, olha só, é um cargo meramente administrativo. Você vai fazer exame de aptidão física para assumir o cargo? Vai. Você vai fazer exame de conhecimento por provas? Vai. Você vai fazer exame de qualificação profissional por títulos? Pode ter, né? E letra E. Você vai fazer exame de aptidão mental? Vai. Agora, eles podem definir o sexo, homem e mulher, para esse tipo de cargo? Não. B de bola.
ele colocou, ó, exame, é o exame médico, exame de aptidão física. Na letra E tu pega, porque a letra E fala exame de aptidão mental. É o exame médico que todo concurso público tem para ver tua saúde física e mental. Todo concurso tem. Agora, se é um cargo administrativo, você não pode discriminar pelo sexo, né? 7. Após a aprovação no concurso a que se candidatou, o funcionário entrará em exercício. Qual é o prazo, coração? 30 dias. Contados a partir da data da assinatura da posse, da publicação do resultado do concurso, da assinatura do ato de nomeação ou da publicação do ato de nomeação para o cargo efetivo. Muito bem, publicação do ato de nomeação. Esse é o prazo que tu tem que respeitar, de 30 dias. Observa, o Degase provavelmente ele vai te convocar, não sei como é que está no edital, mas ele deve fazer um ato de convocação para exames de saúde. Vocês têm curso de formação? Então deve ter uma convocação para curso de formação, isso tudo antes do quê? Da nomeação. Esse prazo de 30 dias aqui é quando da nomeação, então vai estar mais tranquilo, porque vocês já vão estar lá, vocês já vão estar integrados, né? Mas mesmo assim, às vezes, eles fazem o curso de formação, aí terminou, aí vocês vão para casa, e aí espera, né? Às vezes espera um tempão, você tem que ficar acompanhando o DO, porque quando publica a nomeação, qual é o prazo que você tem para entrar? 30 dias. E se não entrar nesse prazo? Torna-se sem efeito a nomeação. Não é exonerado, porque você não teve investidura, você só teria investidura no cargo se assumisse nesse prazo. Então, eles tornam sem efeito a nomeação. 8ª, a garantia da estabilidade conferida aos servidores após 3 anos de efetivo exercício. Qual é o prazo que tu tem que trabalhar para ter estabilidade? Isso todos sabem, né? 3 anos. Letra E. Essa estabilidade impede que teu cargo seja extinto? Não. O que ela impede é assim, se o teu cargo for extinto, eles não podem te mandar embora, mas não impede que teu cargo seja extinto. B. É aplicável tanto para servidores efetivos quanto para os comissionados? Comissionados não têm estabilidade, eles são livre nomeação e livre exoneração. Letra C. É compatível, olha o que ele disse, a estabilidade é compatível com a demissão. Aqui é a mesma coisa que dizer, alguém com estabilidade pode ser demitido por razões disciplinares, mesmo por meio de um simples processo administrativo com direito à ampla defesa? Certo. Gabarito, letra C. Letra D. A estabilidade impede a redução de vencimentos? Ou não seria a estabilidade que impede a redução do teu salário. O que impede a redução do teu salário é uma outra garantia, que é a irredutibilidade de vencimentos. É outra garantia, não é estabilidade. A garantia da estabilidade prescinde de avaliação de desempenho para ser concedida. Primeiro, olha só, qual é o requisito para você ser estável? 3 anos de serviço e uma avaliação de
desempenho, uma avaliação especial de desempenho. Então, são 2 os requisitos para você ser estável. Você tem que trabalhar 3 anos e você tem que ser aprovado numa avaliação de desempenho. Eu vou te perguntar assim: a avaliação especial de desempenho é indispensável para a concessão da estabilidade? Sim. Para ser estável, basta exercer o cargo 3 anos? Não. Você tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é requisito para a estabilidade? Sim. Então, ela é dispensável ou indispensável? Indispensável. Então, você está me dizendo que a avaliação é indispensável à estabilidade, certo? Aí na letra E, tem a palavra prescinde. Essa palavra é nojenta e ela aparece muitas vezes nas questões de concurso. Primeiro você tem que entender. Prescinde. Nem sei escrever esse trem, peraí. Prescinde. SC, né? Prescinde. O que isso significa? Para eu lembrar, que eu tenho problemas, né? Para eu lembrar, eu lembro da palavra imprescindível. O que é uma coisa imprescindível? Que não pode faltar. Indispensável. Imprescindível. Necessária. Então, o que é prescindível? É dispensável. Então, o que está escrito aqui? A garantia da estabilidade prescinde. É a mesma coisa que dizer assim, não exige. A estabilidade não exige o quê? A avaliação de desempenho. Ou seja, para a concessão da estabilidade, é dispensável a avaliação de desempenho. Ela é dispensável ou ela é indispensável? Indispensável. Então, a letra E está o quê? Errada. Vocês entenderam ou compliquei? Prescinde é dispensável. Então, para você conseguir estabilidade, a avaliação de desempenho ela é imprescindível. E não como está escrito aqui, prescinde de avaliação. A estabilidade prescinde de avaliação. É como se ela dispensasse uma avaliação de desempenho. Não, ela exige. Ela coloca como indispensável uma avaliação de desempenho. 9. Então, aqui ficamos com qual? C. Enroladinha essa, né? Enjoada. 9. As licenças para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família dependerão de inspeção médica, tá? Tanto a licença médica quanto aquela licença para cuidar de pessoa doente da família. No primeiro caso, você, servidor, e no segundo caso, o teu familiar, vão passar por uma perícia médica. Agora, tem um caso que a perícia médica tem que ser feita por uma junta. Junta médica é a opinião de mais de um médico, 2, 3, pelo menos 2 tem que ter. A opinião de mais de um médico. Quando é exigido a perícia por junta médica? Quando estas licenças deverão ser concedidas por prazo superior a 90 dias. Muito bem. Então, se for uma licença até 90, um único médico perito pode te dar. Se for acima de 90, mais de um médico. Tem que ter a opinião, pelo menos, de outro.
E se o outro discordar, tem que chamar um terceiro. Sim. Ok, 90 dias. Vamos lá. Número 10. Com relação à licença-prêmio, analise. Item 1. A licença-prêmio será deferida após 5 anos de efetivo exercício prestado ao Estado ou às suas autarquias. Certo. A pena de advertência aplicada ao servidor não impede a concessão da licença-prêmio. Certo, a advertência não impede. Qual é a penalidade que dá problema? Suspensão. Suspensão ou multa, né? Lembra que a suspensão pode ser convertida em multa. 3. Se a licença for gozada em períodos parcelados, deverá ser observado intervalo obrigatório de 1 ano entre o término de um período e o início de outro. Certo. Todos os itens estão certos. Gabarito, letra E. 11. Funcionário do quadro efetivo que dá publicidade a tudo que acontece lá no recinto da repartição. Ele está inobservando qual dever? Discrição. Gabarito, letra B. Tudo que acontece, ele sai aí, futricando. 12. Segundo o estatuto, o servidor que possui bons antecedentes e que deixa de cumprir seu dever de guardar sigilo sobre documentos reservados, blá, blá, está sujeito à pena de... O que ele fez? O que ele fez? O que o servidor fez? Mas ele está dizendo o que ele fez. Ele fez o quê? Deixou de fez o quê? Está aqui. Que deixar de... O servidor deixou de cumprir dever. Não interessa nem qual. Eu nem quero ler qual. Eu nem tô curiosa. Eu sei que o cara que descumprir dever, não interessa qual. Ele descumpriu o dever. Qual é a penalidade? Repreensão. A menos que me dissesse que ele fez com dolo ou má fé. Aí seria caso de suspensão. Descumpriu o dever, repreensão. Descumpriu o dever com dolo ou má fé, suspensão. Lembra dos quadrinhos. Próxima. 13. Vou dar mais uma chance. Segundo o estatuto, o servidor, blá, 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 vai para o que ele fez. O que ele fez? Deixou de prestar declaração num inquérito que ele foi intimado. O que é isso? Deixar de prestar declarações num inquérito quando intimado. É um dever? Eu deixei de prestar declarações quando intimado num inquérito. É um dever? Isso é dever? É uma obrigação. Agora, peraí. Deixar... Obrigação e dever é a mesma coisa. Calma. Deixar... Olha só. Eu fui intimada para prestar depoimento num inquérito. E eu deixei de prestar. Isso é permitido? Isso é o quê? Se não é permitido, é proibido. Isso é uma proibição. Só que fica mais fácil se você leu as proibições lá do quadrinho. Qual é a última? A penúltima. Olha aquele quadro lá, ninguém aguenta mais. Olha aquele quadro. É o segundo quadro. A penúltima, o que diz? É proibido deixar de prestar declaração quando regularmente intimado num processo. Aí ele está dizendo aqui na número 13.
a criatura, servidor, possuidor de bons anos, isso aí não interessa de nada. Ele deixou de prestar declarações num inquérito quando regularmente intimado. Suspensão. Gabarito letra C. Agora, se dissesse que isso aqui é considerado grave, provada má-fé, aí seria demissão.